O Batman diz que age e prefere estar sozinho, mas o fato é que ele tem uma das melhores equipes dos quadrinhos, a Bat-Família. Neste vídeo você irá conhecer todos os membros dessa equipe, a família que o Batman construiu depois de perder os seus pais. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva e deixe seu like, assim você me ajuda e muito. E claro, eu gostaria de dizer que eu me chamo Hades e você está no canal Submundo. A Bat-Família é um termo criado por fãs para se referir a personagens que ajudaram ou se aliaram ao Batman. Nessa brincadeira nós temos uma enorme variedade de personagens, que vão desde pupilos do Batman até vilões que se redimiram e resolveram ajudar o Homem-Morcego. Bem, sem mais enrolação, para começar este vídeo, vamos falar do Bruce Wayne. Bruce é filho de Thomas e Martha Wayne. Tendo perdido seus pais aos 8 anos, vítimas de um assalto, ele foi criado por Alfred, o mordomo da família Wayne. Após perder os pais, Bruce dedicou sua vida a se tornar um justiceiro. Para isso, ele passou por treinamento em diversos tipos de artes marciais, habilidades de detetive, além de ter estudado em várias áreas e, claro, fazer uso da fortuna dos Wayne. Contando com todos esses recursos, ele se tornou um justiceiro conhecido como o Batman. Embora não tenha poderes, ele possui diversos equipamentos para auxiliar, como batarangues, batigarra, máscara de gás, rastreadores, entre outros, e veículos como batimóvel, bate-jato, bate-submarino, entre outros equipamentos. Com tudo isso, Batman protege as noites de Gotham City e durante o dia, como Bruce Wayne, ele ajuda a cidade com doações para a caridade, utilizando sua fortuna para ajudar vítimas de crimes e tentar diminuí-los, assim se tornando protetor de Gotham City, tanto nas noites como Batman e tanto nos dias, como Bruce Wayne. Alfred. Por muito tempo, Alfred foi o mordomo da família Wayne, tendo servido a Thomas e Martha Wayne, os pais biológicos de Bruce. Após a morte deles, Alfred cuidou do pequeno Bruce, sendo sua figura paterna e praticamente seu pai adotivo. Ele ficou ao lado de Bruce até durante o período em que ele estava viajando pelo mundo em busca de se aperfeiçoar para se tornar o Batman. Após Bruce assumir devidamente o papel de Batman, Alfred ficou ao seu lado, servindo de conselheiro, enfermeiro e terapeuta, além de ter ajudado Bruce na criação de vários Robins, como Dick Grayson, Jason Todd, entre outros. Praticamente ele é o pilar da Bat-Família, sendo aquele que começou tudo na criação do pequeno Bruce. Dick Grayson. Sendo um dos primeiros membros da Bat-Família, Dick era filho de uma família de acrobatas que atuava em um circo, conhecidos como Graysons Voadores. Eles eram a principal atração do circo, até que em um dia, em uma apresentação em Gotham City, o gangster Anthony Succo assassinou os pais de Dick, mesmo que de forma indireta, sabotando os espetáculos da família com o intuito de extorquir dinheiro do circo. Bruce Wayne, que estava na plateia, viu a morte dos pais de Dick e se pôs à disposição para cuidar do garoto, adotando-o e ensinando-o artes marciais para a proteção de Dick. Em uma noite em que Dick não conseguia dormir, ele descobriu que Bruce Wayne é o Batman e viu a Batcaverna com os próprios olhos. Posteriormente, ele assumiu a identidade de Robin e se tornou o primeiro parceiro do Batman. Depois de anos como parceiro do Batman, Dick e Bruce acabaram por se separar, o que levou Dick a sair de Gotham por um tempo. Assim como Bruce fez, Dick viajou o mundo em treinamento, aprendendo diversos tipos de artes marciais, algumas que nem o Bruce conhecia. Depois de retornar a Gotham, Dick cria sua própria identidade, o Asa Noturna, e começa a agir sem a supervisão do Batman. Mas, com o tempo, ambos Dick e Bruce se reconciliam e voltam a trabalhar juntos. Barbara Gordon. Sendo filha do comissário de polícia James Gordon, ela se tornou a Batgirl depois de se inspirar no Batman e resolveu ajudar a combater o crime em Gotham. Depois de receber treinamento em artes marciais, ela começou a atuar como vigilante. Após anos como Batgirl e ajudando o Batman, na história A Piada Mortal, o Coringa deu um tiro na coluna de Barbara, o que a deixou paraplégica e a fez ficar presa em uma cadeira de rodas. Apesar disso, ela continuou ajudando o Batman, assumindo a identidade de Oracle.
veículo. Ela passou a atuar como suporte, utilizando suas habilidades de tecnologia e hacker. No entanto, foi temporário. Com o tempo e os avanços na medicina, ela conseguiu recuperar o movimento das pernas e voltou a assumir o posto de Batgirl. Jason Todd. Sendo apresentado como um órfão, Jason fazia pequenos crimes em Gotham, até que um dia Batman o avistou roubando os pneus do Batmóvel, o que fez Batman adotar o menino para tirá-lo da vida do crime. Após ser adotado, Jason foi treinado pelo Batman e 6 meses depois se consolidou como o segundo Robin. Mas diferente de Dick, Jason era mais agressivo e impulsivo que seu antecessor, até ser capturado pelo Coringa. Na famosa história Morte em Família, após ser torturado pelo Coringa, o mesmo colocou uma bomba no local onde Jason estava e a ativou, matando-o no processo. Ele passou um tempo morto, até ser revivido pelas mudanças na realidade ocorridas pelo Superboy Prime. Porém, em seu retorno à vida, ele não tinha suas memórias, até ser encontrado por Talia al Ghul, onde ela o banhou no poço de Lázaro, o que fez Jason recuperar a memória. Porém, isso o deixou mais agressivo do que já era, e após Jason saber que Batman não matou o Coringa, ele queria vingança, então passou por um treinamento. Enquanto planejava o seu retorno a Gotham, após retornar, ele assumiu a identidade de Capuz Vermelho e se tornou um anti-herói extremamente agressivo, chegando até a matar os criminosos, atitude que claramente o Batman não aprovaria. Depois passaram um tempo sendo inimigos, até que chegou o dia da reconciliação. Embora o Capuz Vermelho continue atuando de forma anônima, mas ainda assim, quando é necessário, ele ajuda o Batman. Tim Drake. Ele é o terceiro Robin nas histórias em quadrinhos. Dick acompanhou a carreira de Batman desde a morte dos Graysons voadores, tendo deduzido as identidades do Batman e do Robin, Dick Grayson, o que mostra a incrível capacidade analítica e investigativa que o garoto apresenta. Após fazer a descoberta das identidades de Batman e Robin, Tim começou a investigá-los com mais proximidade. Após Dick se tornar Asa Noturna e o Batman conseguir um novo Robin, Tim descobriu a identidade de Jason, o segundo Robin. Após a morte de Jason, Dick percebeu que Batman estava sendo mais agressivo do que ele costumava com os criminosos. Tim tenta convencer Bruce a deixá-lo ser o novo Robin, mas pelo que havia acontecido com Jason, Bruce nega. No entanto, após Gotham ser atacada por um vilão e Tim, vestido de Robin, ser de extrema ajuda para Batman, Bruce reconsidera e chama o garoto para ser o novo Robin. Anos depois, ocorre o desaparecimento do Batman. Com Bruce fora de cena, Dick se torna um novo Batman, mas como Tim não concordava com algumas atitudes de Dick, ele assume uma nova identidade, Robin Vermelho, e vai atrás de Bruce. Tempos depois, Tim descobre que Bruce está vivo e com a ajuda da Liga, Bruce volta a ser o Batman. Mesmo depois de Bruce retomar o título de Cavaleiro das Trevas, Tim continua com a identidade de Robin Vermelho. Kate Kane. Kate é filha do coronel militar Jacob Kane. Ela tinha uma irmã gêmea, Elizabeth, e por conta da profissão dos pais, mudavam de cidade constantemente. No aniversário de 12 anos de Kate, Jacob não pôde estar presente, então Gabi, mãe de Kate, resolveu levar ela e sua irmã para um restaurante para comemorar o aniversário da filha. No entanto, tanto a mãe quanto as filhas foram sequestradas por criminosos. Mesmo com Jacob organizando uma missão para resgatá-las, Gabi e Elizabeth ainda foram mortas, o que deixou Kate traumatizada. Depois desse ocorrido, e à medida que Kate ficou mais velha, ela resolveu se alistar no exército para combater diretamente o crime. Lá, ela se destacou em diversas áreas que trabalhou, ganhando vários prêmios de prestígio, mas teve que sair por causa da sua sexualidade. Kate então mudou-se para Gotham City e lá se tornou uma socialista conhecida por participar de festas e gostar de beber. No entanto, sua vida mudou após ser salva de um assalto pelo Batman. Isso despertou nela o interesse em se tornar uma vigilante. Ela então decidiu se transformar em uma vigilante, assim como Batman, abandonando seu estilo de vida e começando a treinar fisicamente e mentalmente. Kate recebeu o apoio de seu pai, que a mandou para vários países para aprender os mais variados estilos de artes marciais. Com a fortuna da família, ele investiu em armas e equipamentos para Kate. Quando enfim começou sua vida de heroína, espiada pelo Batman, ela atuou como Batwoman. Com o tempo, ela foi acolhida pela Bat-família e começou a ajudar o Batman.
Selina Kyle. Selina viu sua mãe cometer suicídio e seu pai morrer por causa do alcoolismo. Além disso, ela se separou da sua irmã Meg e foi obrigada a viver em um centro de detenção para menores. Até que um dia ela fugiu daquele local e tentou furtar algumas pessoas que estavam em um carnaval perto de Gotham. No entanto, ela foi pega pelo dono do local, que a deixou participar do evento. Mais tarde, Selina aprendeu contorcionismo, ginástica, mágica e trapaça. Após a morte desse homem, ela optou por viver nas ruas de Gotham como uma lada. Selina começou a trabalhar como prostituta, mas acabou sendo agredida por Stan, seu cafetão. Um detetive da polícia de Gotham fez uma visita a ela no hospital e recomendou ela procurar a ajuda de Terry Green, um homem que poderia orientá-la sobre como se defender. Ela aceitou a proposta e passou por um período de treinamento. Um dia, Selina descobriu que Batman havia sido encurralado pela polícia e resolveu ver com os próprios olhos, ao lado de Holly Robson, uma garota que estava sob seus cuidados. Ao ver o herói, Selina teve a ideia de se transformar em uma criatura noturna, assim como Batman. Selina deu uma surra em Stan e disse para Holly que elas estavam mudando de vida. Sendo apaixonada por gatos, Selina criou um traje inspirado neles e se transformou na Mulher Gato. Ela começou como uma lada e possuía uma relação muito complicada com Batman, onde inicialmente era uma vilã do herói, mas com o passar do tempo se tornou uma anti-heroína e até chegou a se tornar aliada do Homem-Morcego em algumas situações. Tanto ela quanto Batman já namoraram em diversos momentos dos quadrinhos, onde já terminaram e voltaram várias vezes, inclusive tendo um universo alternativo onde se casaram e tiveram uma filha, Helena Wayne, que também assumiu o posto de protetora de Gotham, Damian Wayne. Como o nome sugere, Damian é filho biológico de Bruce, com Talia al Ghul. Isso faz o herdeiro e neto de um dos maiores vilões do Batman, Ra's al Ghul. O nascimento do menino foi um segredo que nem mesmo Bruce sabia. Damian cresceu com a Liga dos Assassinos e se tornou um assassino talentoso desde jovem, tendo um talento nato para a arte de sua linhagem. Damian se tornou um membro respeitado da Liga e foi criado para ser o herdeiro e líder do grupo. Quando Damian enfim conheceu seu pai, ele abandonou a Liga dos Assassinos e começou a seguir os ideais de Bruce. Batman então concedeu a Damian o posto de Robin, fazendo ele o atual detentor desse título. Paul Valley. Paul Valley teve seu DNA alterado desde o seu nascimento, quando seu DNA foi combinado com o de animais, para que ele pudesse quebrar os limites de um humano normal. Quando jovem, ele foi enviado para a Suíça, onde deveria encontrar a Ordem de São Dumas, que ficou encarregada de treiná-lo e transformá-lo em Azrael, assim como seu pai havia sido anteriormente. O processo contava com a lavagem cerebral, chamada de sistema. Porém, Paul tentou lutar ao máximo contra esse processo, pois queria ter uma vida normal. No entanto, inevitavelmente, ele acaba sucumbindo e se transformando em Azrael, encontrando Batman, que estava no local a fim de investigar a morte do antecessor de Azrael. Mesmo ambos entrando em combate, Azrael abandona a ordem e opta por se aliar a Batman na busca por lutar pela justiça. Durante a saga A Queda do Morcego, Batman tem suas costas quebradas pelo Bane e Azrael assume o posto de Batman. Entretanto, com Batman, Azrael é extremamente violento, preferindo punir e até matar criminosos, ao invés de ajudar os inocentes, e acaba enlouquecendo. Isso faz com que Bruce tenha que voltar a assumir o manto de Batman e vencer Azrael. Após a luta, Paul estava envergonhado e voltou para sua identidade de Azrael. Tentando se redimir com Bruce, depois de voltar a usar o nome de Azrael, ele destruiu a Ordem de São Dumas e se tornou extremamente obediente ao Batman, conseguindo até se tornar um vigilante independente, ainda violento, mas bem menos em comparação a quando estava com o título de Batman.
Helena Bettinelli. Helena veio de uma família italiana rica e poderosa, mas que também possuía negócios com a máfia de Gotham City. Quando criança, sua família foi brutalmente assassinada em uma emboscada feita por rivais da máfia, onde Helena foi a única sobrevivente. Desde então, ela dedicou sua vida a treinar artes marciais e a aperfeiçoar suas habilidades de luta para se vingar daqueles que mataram sua família. Assim, ela se tornou a vigilante conhecida como Caçadora. Embora sendo considerada pelo Batman como alguém perigosa e instável, aos poucos Helena foi mostrando seu potencial e até convidada pelo herói para se tornar uma membro da Liga da Justiça da América. Infelizmente, ela passou um curto período de tempo na equipe, pois foi demitida pelo Batman após tentar matar o super-vilão Prometheus. Deixando a Liga, Helena voltou a ser uma vigilante e a atuar nas ruas, punindo criminosos, até ser convidada a se unir a uma nova equipe, as Aves de Rapina, grupo ideado pela Oráculo. Ela possui mais liberdade e poderia usar sua violência sem restrições, tornando-se um excelente parceiro de campo para Canário Negro. Cassandra Cain. Cassandra é filha de David Cain, um mercenário, e da Lady Shiva, uma das, se não a melhor lutadora de toda DC. Logo que nasceu, Cassandra foi deixada com seu pai e treinada desde a infância para matar e lutar. Seu pai a isolou do resto do mundo e proibiu Cassandra de falar, onde ela só poderia se comunicar através do seu estilo de luta e ações. Com 8 anos, logo depois de realizar sua primeira missão, Cassandra fugiu e abandonou sua vida de crimes, indo em direção a Gotham City, onde foi encontrada por Bárbara Gordon, que naquele momento já era a Oráculo. Bárbara então levou a menina para a Batcaverna. Lá, Cassandra foi treinada pelo Batman e aos 9 anos se tornou a mais nova Batgirl, além de ter passado por um tratamento psicológico que a ajudou a recuperar sua habilidade de falar. Depois da suposta morte de Bruce Wayne na saga Crise Final, Cassandra abandonou o manto de Batgirl e se mudou para Hong Kong, local onde ela começou a atuar de forma anônima. Assim que Bruce retorna, ele cria a Corporação Batman, que tinha como objetivo atuar ao redor do mundo, e Cassandra volta com uma nova identidade, a de Black Bat. Stephanie Brown. Stephanie é filha do vilão Mestre das Pistas. Ela sempre foi contra o pai, então criou a identidade de Spoiler e se tornou uma heroína que fazia questão de arruinar os planos de seu pai, antes mesmo que eles acontecessem. Durante o período em que iniciou o namoro com Robin, Tim Drake, o relacionamento foi algo realmente sério, ao ponto de Stephanie engravidar do Tim. Porém, o bebê foi colocado para adoção, por conta da vida perigosa dos pais. Quando Tim deixou de ser o Robin, Batman treinou Stephanie para ser sua nova parceira. Ela passou um tempo como Robin, mas com o tempo deixou de ser o Robin também. Algum tempo depois, foi treinada por Cassandra Cain e se tornou a Batgirl, mas isso foi temporário. Algum tempo depois, ela voltou à sua identidade original, assumindo novamente o manto de Spoiler. David Sabine. David é uma menina africana que perdeu seus pais ainda muito jovem e junto de seu irmão foi mandado para uma organização terrorista que fazia crianças órfãs se tornarem soldados. Ele passou anos lá até sair da organização e se tornar um policial com o objetivo de tentar se redimir por todo o mal que fez durante o período em que trabalhou para os terroristas. Durante seu tempo na polícia, ele percebeu que até lá havia corrupção e por isso decidiu se tornar um vigilante mascarado. Tudo continuou dessa forma até que o Batman anunciou a formação da Corporação Batman. O Batman foi até onde David morava em busca do vigilante mascarado e o recrutou para fazer parte de sua equipe. David obviamente aceitou. Bruce então o levou até Gotham e lhe mostrou a Batcaverna, além de dar um traje extremamente tecnológico que possui até a capacidade de voar. A partir daí, David assumiu a identidade de Batwing e se tornou um integrante da equipe do Batman, que atuava na África. Luke Fox. Luke herdou bastante da inteligência do seu pai e sempre se destacou em sua vida acadêmica, podendo inclusive ser um membro da Bat-família com maior conhecimento de tecnologia. No entanto, Luke sempre teve um desejo por uma vida mais emocionante. Ele praticava e é campeão de MMA e sempre teve uma admiração pelo Batman.
Batman. David tinha desistido de ser o Batwing e devolveu a armadura para o Batman. Então, para substituir seu ex-parceiro, Bruce escolheu Luke para ser o segundo homem a herdar o traje de Batwing. O novo uniforme lhe foi entregue. A cor era preta e possui um design mais intimidador em relação ao seu antecessor. Batman então mandou Luke para a África, onde ele tinha como objetivo proteger o povo dos terroristas. Harper Hall. Harper e seu irmão cresceram sem a presença da mãe e foram criados pelo pai, que é alcoólatra. Sempre que chegava em casa, quebrava tudo. Por causa disso, Harper aprendeu a consertar coisas e adquiriu um talento para isso, pois toda vez que seu pai destruía algo, ela o consertava. Com todos os problemas com o pai, ela pediu emancipação e conseguiu. Após isso, ela foi embora e começou a viver com o irmão. Um dia, enquanto os dois estavam andando pela rua, foram cercados por criminosos. Mas, para sua sorte, o Batman chegou e o salvou. Daí em diante, Harper desenvolveu uma admiração pelo Batman e resolveu se tornar uma heroína também, para retribuir por ele ter salvado ela e seu irmão. Ela começou a ajudar o Batman indiretamente, fazendo ajustes na rede elétrica como câmeras de segurança. Em uma dessas ocasiões, o Batman apareceu e falou para ela sair dessa vida, pois era muito perigoso e ele não queria que ela se envolvesse. Porém, ela assumiu a identidade de Blue Bird e salvou alguns membros da Bat-família que haviam sido capturados. Isso fez com que o Batman a reconhecesse e a aceitasse em sua equipe. Duke Thomas. Duke teve seus pais raptados pelo Coringa. Batman conseguiu salvar o garoto, porém seus pais foram infectados pelo gás do riso do Coringa. Duke então, desesperado, foge do orfanato e vai até os esgotos em busca de seus pais, mas lá ele é atacado por uma gangue. Entretanto, ele é salvo por um grupo chamado Nós Somos Robin, um grupo de jovens que assumiu a identidade de Robin com o intuito de combater os crimes da cidade. Vai ressaltar que eles atuam de forma independente e não possuem a permissão ou ajuda do Batman. São apenas jovens querendo fazer o bem. Depois disso, Duke entra para a equipe de Robins. Mais tarde, Bruce chama Duke para sua equipe e lhe dá uma armadura semelhante à de Batwing, só que de cor amarela. Junto a ela, Batman deu vários treinamentos de combate corpo a corpo para o garoto. Assim, Duke assume a identidade de O Sinal e protege as manhãs de Gotham City. Ace. Ace foi um dos cachorros do Coringa, treinado pelo mesmo para matar o Batman. Com o tempo, o Coringa largou a ideia e deixou tanto Ace quanto os outros cachorros com fome, fazendo com que Ace tivesse que lutar contra os outros cães para sobreviver. Vendo que Ace não tinha salvação, a ideia era mandar Ace para a eutanásia. Mas Alfred não gostou da proposta e resolveu comprar o animal. Porém, Bruce detestou a ideia, pois Ace parecia odiá-lo. Alfred não desistiu do cachorro e o treinou dia após dia, mas Bruce não acreditava na melhora do animal. Depois de tanto insistir, Ace começou a apresentar melhoras e, em uma noite em que o Batman voltava ferido, ele acabou sendo surpreendido por Ace, que veio reconfortá-lo. Então ambos pararam de se odiar e fizeram as pazes. Quando chegou o Natal, Ace ganhou uma máscara de morcego, assim se tornando o Batcão. Ace ganhou uma máscara de morcego e Batman ganhou um novo amigo. James Gordon. Gordon é um veterano das forças especiais e um dos melhores policiais de Chicago. Ele foi transferido para Gotham City juntamente com sua esposa grávida, Barbara. Ele se deparava com a corrupção da polícia de Gotham e vê na imagem do Batman a única maneira de fazer justiça na cidade. Gordon tem um filho, James Gordon Jr., mas essa alegria durou pouco, pois algum tempo depois ele se separa de sua esposa. Barbara então volta para Chicago, juntamente com seu filho. James ficou encarregado de cuidar da sua sobrinha e futuramente filha adotiva, Barbara. Mas como a alegria durou pouco, na piada mortal, o Coringa deixa Barbara paraplégica e captura Gordon para enlouquecê-lo, provando um ponto a Batman. No entanto, o psicológico e sanidade de Gordon são resistentes e ele não enlouquece. Com o decorrer do tempo, James conseguiu um novo interesse amoroso, Sarah Essen.
mas ela acaba morta nas mãos do Coringa, quando estava tentando salvar os bebês que o vilão havia sequestrado. Jim, então, depois de todos esses acontecimentos, decide se aposentar, embora continue a aconselhar o Batman em algumas ocasiões. Como nos quadrinhos nada é permanente, Gordon retorna a seu posto de comissário depois de algum tempo. Lucius Fox. Lucius foi um personagem que sempre ajudou tanto o Bruce quanto o Batman, pois ele trabalhava como administrador das empresas Wayne, onde ele ficava responsável por toda a parte de investimentos da empresa, fazendo com que Bruce possa ser o Batman mais livremente, sem tanta preocupação em relação aos cuidados da empresa. Além disso, ele já fabricou diversos equipamentos para o Batman. E como o nome sugere, ele é o pai do Luke Fox, o Batwing, Carol e Kelly. Em um universo alternativo, onde Bruce largou o manto de Batman, mas depois de anos, já em uma idade mais avançada, resolve voltar à ativa por causa dos crimes. Kelly é uma adolescente de 13 anos que foi salva pelo Batman de alguns ladrões de rua. Depois desse incidente, Kelly começou a guardar o dinheiro do lanche para fazer seu próprio uniforme de Robin. Assim, ela começou a tentar encontrar o Batman, com o objetivo de pedir para se juntar a ele. Nessa realidade, Lucy teve que lidar com alguns Robins, mais especificamente Dick e Jason, mas nesse universo ambos tiveram finais ruins, como Dick, que se tornou o segundo Coringa depois da morte do primeiro, e Jason morrendo como no universo principal, mas dessa vez sem retorno como Capuz Vermelho. Por causa dos traumas envolvendo esses Robins, Batman não queria envolver ninguém mais em sua cruzada. No entanto, Kelly se mostrou extremamente talentosa e acabou, inclusive, salvando a vida do Batman, atitude que fez com que ele repensasse e aceitasse ela como Robin. Depois de passar um tempo como Robin, Kelly assumiu a identidade própria, Catgirl, basicamente uma versão da Mulher Gato desse universo. Terry McGinnis. Amanda Waller, sabendo que um dia o Batman ficaria velho ou acabaria morrendo em uma de suas missões, decidiu então criar o seu próprio Batman. Amanda pensava que o mundo precisava de um Batman. Ela então conseguiu uma amostra de DNA do Bruce e acabou escolhendo um casal que possuía DNA semelhante ao dos pais do Bruce. Então, ela injetou uma vacina que continha o DNA do Bruce no pai do Terry. Esse casal teve 2 filhos, ambos com o mesmo DNA de Bruce e sendo basicamente filhos biológicos dele. Amanda queria ir ainda mais além. Ela desejava replicar os traumas do Batman no novo, mas essa ideia não foi para frente, pois a assassina que Amanda tinha contatado não teve coragem de matar os pais do Terry. No entanto, mesmo sem a morte dos pais, Terry ainda passou por muitas dificuldades. Com a separação dos pais, fez com que ele se tornasse um delinquente, fazendo parte de gangues e sendo constantemente detido. Na realidade, o único motivo para ele não ter ido parar na cadeia foi por causa de sua menor idade. Mas, em uma lamentável noite, Terry provocou uma gangue local, os Coringas, e acabou indo parar na mansão Wayne. Bruce, então, aparece e ajuda Terry a se livrar dos Coringas, mas o esforço foi demais para o já idoso Bruce Wayne. Terry então leva Bruce de volta à mansão e lá, por acidente, descobre a identidade do Bruce e que ele é originalmente o Batman. Bruce então expulsa o garoto de sua mansão depois de alguns eventos que levam à morte do pai do Terry pelo Sr. Fitz. Ele tenta convencer Bruce a voltar com o Batman e enfrentar os criminosos que mataram seu pai. Porém, Bruce recusa. Terry, motivado pela vingança, rouba o novo traje futurista do Batman e vai atrás dos criminosos. De início, Bruce é contra, mas acaba monitorando as atividades de Terry durante sua missão e até ajuda o garoto. Depois de Terry vencer o Sr. Fitz, ele conquista a confiança do velho Bruce e, disfarçado como o assistente de Bruce, fica livre para combater o crime. Ele então se torna um novo Batman, claro que com o auxílio e os ensinamentos de Bruce. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe, deixe o like e se inscreva. Assim vocês me ajudam a trazer cada vez mais vídeos para vocês. Ative o sininho de notificações, assim vocês serão notificados toda vez que lançar um vídeo novo. Desejo tudo de bom para vocês, um abraço e fui!